Nós vivemos online. Nós acordamos com notificações, dormimos com a luz da tela no rosto. Passamos o dia atravessando vídeos, áudios, cortes, manchetes, opiniões, estímulos, como se tudo isso já fizesse parte do ar que a gente respira. E há algum tempo, escutamos sempre a mesma coisa: que a internet está destruindo a nossa atenção, que o excesso de conteúdo está apodrecendo a nossa mente, que estamos ficando mais rasos, mais ansiosos, mais incapazes de sentir qualquer coisa de verdade. Mas e se eu te dissesse que talvez isso não seja só um colapso? E se eu te dissesse que, no meio de todo esse brain rot, talvez a gente esteja vendo o começo de uma mudança? Eu não estou aqui para te julgar por usar rede social. Não estou aqui para te dizer quantas horas por dia de tela seriam aceitáveis. Eu também vivo isso. Eu também conheço esse reflexo quase automático de abrir um aplicativo sem nem perceber. Eu também sei o que é terminar o dia exausto, sem entender exatamente com o quê. E talvez seja justamente por isso que vale a pena prestar atenção no que está acontecendo. Porque eu acho que nós estamos entrando, devagar, quase sem perceber, em uma nova fase da vida digital. E o sinal mais claro disso não é disciplina, não é autocontrole, não é superioridade moral, é cansaço. A gente precisa falar sobre o que brain rot realmente é. Não só como meme, não só como gíria da internet, mas como experiência humana. Brain rot é aquela sensação estranha de passar horas rolando a tela e, no fim, sentir duas coisas ao mesmo tempo: a cabeça acelerada e o peito vazio. É quando você está vendo uma série, mexendo no Instagram e ouvindo metade de um podcast sem realmente estar presente em nenhum dos três. É quando você consome conteúdo por 5, 6 horas seguidas. E no dia seguinte, mal consegue lembrar o que viu. É quando sua mente parece lotada, mas não nutrida, cheia, mas não tocada, ocupada, mas não viva. Nós conhecemos esse estado. Nós moramos nele. E quando eu digo nós, eu estou falando sério. Eu não estou acima disso. Eu não estou observando de longe. Eu também fui engolido por esse ritmo em que tudo passa muito rápido, tudo parece urgente, tudo provoca alguma coisa, e ainda assim, quase nada permanece. Durante anos, disseram para a gente que esse problema tinha uma explicação simples. Nossa atenção foi destruída. Viramos viciados em dopamina. Nosso cérebro estragou. Mas quanto mais eu penso nisso, mais essa resposta me parece fácil demais. Porque ela reduz uma experiência profunda a um rótulo conveniente. Ela dá um nome rápido para um mal-estar que, no fundo, tem muito mais camadas. E pior ainda, ela faz parecer que o problema está apenas em nós. Como se a nossa mente tivesse falhado isoladamente, e não como se estivéssemos tentando sobreviver dentro de um ambiente desenhado para capturar cada segundo da nossa sensibilidade. Pensa em alguma coisa que você viu online e que realmente te tocou. Um vídeo que te fez parar. Uma música que te transportou para outro lugar. Uma frase que parecia ter encontrado você no momento exato em que precisava. Esses momentos existem. Todos nós já tivemos alguns. E só isso já deveria ser suficiente para desmontar a ideia de que a nossa mente está completamente queimada, incapaz de se conectar com qualquer coisa real. Então, talvez a pergunta certa não seja: a gente ainda consegue prestar atenção? Talvez a pergunta certa seja: quanto conteúdo a gente precisa atravessar para encontrar uma única coisa que realmente importa? 100 vídeos? 300? 1000? E no meio do caminho, quantos deles ficam com você de verdade? Essa é a parte central de tudo. O problema não é que nós nos tornamos incapazes de atenção. O problema é que estamos nos afogando em um oceano de conteúdo feito para ser esquecido assim que termina.
Cada plataforma disputa a nossa atenção. Cada criador disputa a nossa atenção. Cada marca disputa a nossa atenção. E quando tudo gira em torno dessa disputa, o conteúdo vai sendo moldado para vencer essa guerra. Ele precisa ser mais rápido, mais intenso, mais emocional, mais viciante. Não basta mais ser interessante. Não basta mais ser bom. Ele precisa atingir. Precisa provocar alguma reação imediata. Precisa gerar impulso antes que a gente tenha tempo de escolher. Não é só sobre vídeos curtos. É sobre compressão emocional. Quem consegue fazer você sentir mais em menos tempo? TikToks viram cápsulas de emoção concentrada. Músicas ficam menores e entram no refrão mais cedo. Vídeos do YouTube ganham um ritmo quase agressivo. Cortes mais rápidos. Títulos mais fortes. Thumbnails mais carregadas. Tudo otimizado para impedir que a sua mente escape. Nada disso é exatamente novo. A gente já sabe que a internet está mudando a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos. Mas eu acho que agora a coisa entrou em outro estágio. Nós não estamos mais só na era da distração. Nós estamos vivendo uma era de gratificação emocional sem pausa. Cada vez que abrimos um aplicativo, encontramos algo mais intenso do que antes. Mais bonito, mais absurdo, mais triste, mais engraçado, mais irresistível. E isso parece ótimo, até o momento em que a mente começa a pagar o preço. Porque depois de tempo demais dentro dessa lógica, surge uma sensação estranha. Não é só distração, não é só cansaço, é um vazio inquieto. Um excesso que deixa o sistema nervoso aceso, mas a vida interior esvaziada. E para mim, essa é a parte mais preocupante de tudo. Não a ideia de que estamos perdendo o foco, mas a percepção de que estamos vivendo em sobrecarga constante. A nossa capacidade de processar informação tem limite. O fluxo de estímulo digital, não. E esse excesso já não fica preso na tela. Ele começa a mudar a forma como nós existimos fora dela. Estar com alguém sem olhar o celular parece mais difícil. Conversas ao vivo, às vezes, parecem mais exigentes do que ficar online. O silêncio presencial começa a soar desconfortável demais. Não porque nós sejamos fracos. Não porque haja algo moralmente errado com a nossa geração, mas porque, quando a comunicação digital vira o centro da experiência, a presença offline passa a parecer crua, imprevisível e sem proteção. No mundo real, a gente não edita o rosto, não apaga a resposta, não controla o timing. E talvez por isso os nossos aparelhos tenham deixado de ser só ferramentas. Eles viraram reguladores emocionais externos. Quando bate o tédio, abrimos o TikTok. Quando vem a ansiedade, rolamos o feed. Quando a solidão encosta, buscamos qualquer voz, qualquer vídeo e qualquer distração que nos impeça de ficar a sós com o que sentimos. O problema não é que esses recursos sejam sempre ruins. O problema é que eles estão se tornando a nossa resposta padrão para quase tudo. E eles não foram feitos para cuidar da nossa dor. Foram feitos para manter a nossa permanência. É por isso que, muitas vezes, o esgotamento depois de horas online não parece apenas mental. Ele parece existencial. Como se houvesse estímulo demais e sentido de menos. Mas é justamente aqui que alguma coisa começa a mudar. Porque esse cansaço não é só o efeito do problema. Talvez ele seja o primeiro sinal de que chegamos no limite. E quando a gente chega no limite, começa a procurar outra coisa. Menos interrupção, mais substância, menos intensidade vazia, mais coerência. É aí que nasce a possibilidade de uma era pós-brain rot. Ela começa quando o excesso deixa de parecer entretenimento e passa a parecer invasão.
Quando a manipulação emocional do conteúdo curto começa a cansar mais do que seduzir. Quando nós percebemos que não queremos apenas estímulo, queremos profundidade. Não queremos apenas velocidade, queremos continuidade. E é por isso que tanta gente está migrando aos poucos para experiências diferentes. Conversas longas, podcasts sem pressa, vídeos que aprofundam um tema de verdade. Comunidades formadas por interesse real, não só por fragmentos de feed. Isso não está acontecendo porque nós ficamos mais virtuosos de repente. Está acontecendo porque o cérebro pede descanso, a mente pede coerência. E o coração pede experiências que não o desmontem em pedaços. Eu acho que estamos vendo o movimento de um pêndulo. Nós fomos longe demais na direção da fragmentação, do microconteúdo e da curadoria algorítmica. E quando uma cultura vai longe demais em uma direção, o contramovimento começa a nascer quase inevitavelmente. As pessoas passam a buscar algo mais inteiro, mais sustentável, mais humano. A era pós-brain rot não é sobre abandonar o digital. É sobre seguir adiante com mais lucidez. É sobre criar espaços que ampliem a nossa humanidade, em vez de explorar as nossas fragilidades. Claro que essa transição não vai ser simples. O scroll infinito já está entranhado nos nossos hábitos. E muita gente, especialmente quem cresceu dentro dessa lógica, ainda vê tudo isso como normal. Mas talvez a parte mais interessante dessa virada seja justamente esta. Ela não vem de fora da internet. Ela vem de dentro. De pessoas que nasceram online. De gente que já viveu o suficiente nesse fluxo para perceber que alguma coisa ali não sustenta uma vida inteira. Porque no fim, o que está em jogo não é só a forma como consumimos conteúdo. É a forma como experimentamos a realidade, como nos relacionamos uns com os outros e como escutamos a nós mesmos quando o barulho diminui. A era pós-brain rot não é inevitável. Ela é uma possibilidade, uma escolha. Talvez a próxima grande revolução digital não seja tecnológica. Talvez ela seja emocional. E talvez ela comece quando a gente parar de chamar exaustão de entretenimento. Quando parar de confundir intensidade com profundidade. Quando perceber que nem tudo que captura a nossa atenção merece ficar com um pedaço da nossa mente. Porque o ser humano não vive só de estímulo. Nós também vivemos de presença, de sentido, de coerência. E talvez a pergunta mais importante agora não seja o que o algoritmo vai fazer com a gente. Talvez a pergunta seja outra. Que tipo de mente nós queremos preservar? Que tipo de presença nós queremos proteger? E que tipo de vida nós queremos construir, mesmo dentro da internet? Porque, no fim, a era pós-brain rot talvez não seja uma fuga do digital. Talvez ela seja a primeira tentativa real de torná-lo mais habitável para a alma humana. E eu quero te perguntar, de verdade, a internet ainda te nutre ou só te esgota? Me conta aqui nos comentários. Porque talvez essa mudança comece exatamente quando nós conseguimos dar nome a um cansaço que quase todo mundo já sentia.